Fala pessoal, tudo bom? Eu acredito que uma das perguntas mais comuns que a gente vê hoje em dia, quando a gente fala sobre usar as redes sociais de forma profissional, seja sobre posicionamento. Por que ter um? Para que ele serve? Como construir? Qual é o intuito dele? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É importante a gente já começar falando que posicionamento ele não é para você, mas ele é sobre você. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor. Então, trazendo os exemplos aqui para você, para melhorar o seu entendimento sobre o que a gente vai falar, por exemplo, qual é a percepção que você tem sobre um juiz? Muito provavelmente seja uma percepção de autoridade e poder. Qual é a percepção que você tinha com relação à sua mãe quando você era criança? Muito provavelmente também de autoridade e poder. Isso é posicionamento, a percepção que o outro tem sobre você e não a percepção que você mesmo tem sobre si. Deu para entender? Com o tempo e principalmente com o uso das redes sociais de forma profissional, nós fomos entendendo que o posicionamento ele pode ser moldado. Essa percepção ela pode ser moldada através dos nossos atos, através dos nossos gestos, através da nossa fala, através do nosso repertório, da nossa maquiagem, do corte de cabelo, da roupa que a gente usa, de tudo. Ela pode ser moldada através de tudo que nos envolve. E é isso que trabalhamos quando falamos sobre construir um posicionamento. É fazer uma estrutura que te cerca e gera no outro a percepção X, Y e Z que você deseja. Logo, o posicionamento é a percepção que o outro possui sobre você quando ele te vê, quando ele te ouve, por exemplo. E esse entendimento sobre posicionamento gerou uma leva de empreendedoras dentro do digital com traços mais masculinos, com cortes bem mais curtos, com ternos, com batom sempre vermelho, com as unhas sempre vermelhas, com traços de poder. Por quê? Porque a gente tem enraizado na nossa cultura, ou tinha até pouco tempo atrás, de que o sucesso estava ligado com traços mais masculinos, com mulheres que excluíam os traços femininos da sua essência e garantiam a estrutura comercial dos traços masculinos. Não é à toa que, por exemplo, há uns 2 anos atrás, principalmente, a gente tinha a febre sobre arquétipos. Era bem comum você ver as pessoas estudando, querendo aplicar, querendo saber mais sobre os arquétipos de Jung. Por quê? Porque os 12 arquétipos, eles levam estruturas de percepção que o indivíduo tem sobre o próprio indivíduo, tá? Então, por exemplo, como que você quer ser visto como sábio, como você quer ser visto como governante, como sábia, como amante, como maga. Tinha gente querendo juntar um arquétipo com o outro. Eu quero ser visto como governante e amante, como sábia e maga, e tá tudo bem. Porque, na verdade, nós todos temos os 12 arquétipos. Todos nós. Eu tenho os 12 arquétipos, você tem os 12 arquétipos. Sabe por quê? Porque você, nesse momento, está tendo uma percepção sobre mim. E isso é posicionamento. Em compensação, outra pessoa que está vendo esse vídeo em outro momento também está tendo uma outra percepção sobre mim. E essa percepção, ela é individual. O problema é que a gente tende a pensar assim, eu quero ser visto dessa forma, mas nem todo mundo te enxerga dessa mesma forma. E eu vou trazer alguns exemplos para você. Digamos que você está dirigindo, tá? E que você viu um acidente e tem uma pessoa na via que precisa ser socorrida, senão vai morrer e você precisa socorrer aquela pessoa. Como ela está te vendo? Qual é a percepção que ela está tendo de você nesse momento? Como herói. E agora vamos dizer que você estava indo para uma palestra. E nessa palestra você vai explicar sobre a teoria da relatividade, por exemplo. Como essas pessoas estão te percebendo? Como inteligente, como sábio. Quando você chega em casa, você é visto como inteligente, como sábio, como herói, enfim. Não. As pessoas que convivem com você têm outra percepção.
Assim como você nesse momento está tendo uma percepção sobre mim, o meu marido tem outra percepção sobre mim, as pessoas que me acompanham no meu Instagram têm outra percepção sobre mim, as minhas alunas ou as minhas clientes de social media têm outra percepção sobre mim, meus pais têm outra percepção sobre mim. Consegue entender? Então, nós temos os 12 arquétipos. Depende do olhar do outro. É isso que a gente precisa entender sobre posicionamento. Ele é a percepção que o outro tem sobre nós. E essa percepção nós conseguimos moldar. Então, como é que funciona essa questão de moldar essa percepção? De moldar esse posicionamento? Eu sei que eu quero ser visto dessa forma. O que eu preciso fazer para ser visto dessa forma? Então, como que a gente vai fazer para moldar essa percepção? Como que a gente vai fazer para construir essa interpretação? Como que a gente vai fazer para gerar esse posicionamento em si? A gente precisa linkar todos os meios de comunicação. E os meios de comunicação, eu não estou falando sobre linkar o seu Instagram com o seu TikTok, o seu YouTube com o seu Instagram. Consegue entender? Eu estou falando sobre linkar a sua comunicação verbal e não verbal. Os seus gestos com as suas expressões. Eu estou falando sobre você, sobre a sua estrutura, sobre os seus meios de comunicação, de passar para o outro a interpretação que você quer que ele tenha. Então, por exemplo, você quer ser visto como autoridade no seu segmento, certo? Ok. O que você está fazendo para que isso aconteça? E aí a gente vai falar sobre linguagem verbal e não verbal, tá? Então, o que você está fazendo na sua linguagem verbal? Você está melhorando o seu repertório? Você está retirando os seus vícios de linguagem? Muito né, muito tá, muito ok, muito tipo, muito mano, muito meu. Tudo isso mancha a estrutura de posicionamento que você quer. A interpretação que você quer que tenha de você. De posicionamento de autoridade. Certo? Então, esses vícios de linguagem, eles não podem existir. O seu cabelo, ele está em ordem. As suas roupas, elas estão sujas, manchadas, com furos, ou elas estão ok? Tá? A sua maquiagem, se você for mulher, ela está ok? Você dá a sensação de limpa? Você dá a sensação de ordem? Quando você fala, a sua fala, ela tem embasamento? Ela tem consistência? Você demonstra que não possui dúvida sobre o assunto que você está trazendo? Ou você gagueja demais? Ou você erra demais? Ou você precisa se corrigir demais? Tudo isso deve ser levado em consideração quando você quer montar um posicionamento de autoridade, tá? Que é a maioria dos casos. Quem não quer ser visto como autoridade no próprio segmento? Só que quem faz o que precisa ser feito para que isso aconteça? Trabalhar toda a sua estrutura de comunicação. Então, quando você escreve, tem erros de pontuação. Quando você fala, tem os vícios de linguagem, igual a gente comentou. Tudo isso precisa ser considerado para montar o posicionamento, a interpretação, a forma como você quer ser entendido pelos outros. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida sobre posicionamento? Deixa nos comentários.